Gênesis capítulo 41, faremos a leitura a princípio do versículo 28 ao 30. Por enquanto, iremos ler apenas esses 3 versículos. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Amém? Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, soberano, poderoso e verdadeiro, a tua santa palavra será agora proclamada. Deus, peço que o Senhor unja os lábios do pregador, e que a palavra a sair, meu Deus, dos seus lábios não seja uma palavra do homem, vinda do coração do homem, mas que seja uma palavra rema, uma palavra vinda do alto céu, e que a tua igreja seja edificada, e que o teu povo seja abençoado por esta santa palavra. Assim, Deus, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Toma o teu assento, já olha para a pessoa ao seu lado e diz: se liga com a palavra de Deus. Sabemos que José, ele foi levado ao Egito por propósito de Deus. Não é porque simplesmente seus irmãos o odiavam, não é simplesmente porque seus irmãos o invejavam, não foi por causa de uma injustiça apenas, não. Tudo isso fazia parte do propósito que Deus tinha na vida de José. Às vezes coisas ruins nos acontecem, às vezes somos vítimas de algumas injustiças ou perseguições sem causas, mas por não entendermos, nós ficamos aflitos, porque a princípio José também ficou aflito, quando foi levado ao Egito, naquela carruagem de mercadores, ele ficou aflito. Mas se nós entendêssemos o propósito que Deus tem, não ficaríamos tão aflitos. Às vezes nós somos injustiçados, perseguidos injustamente, mas estamos dentro de um propósito de Deus, e só depois nós vamos compreender, pois assim aconteceu com José. José foi levado ao Egito, lá ele foi vendido ao homem chamado Potifar. Potifar o levou e o colocou em sua casa, e lá em sua casa José, tudo quanto fazia, prosperava, e ele conquistou assim a confiança de Potifar. E Potifar o colocou sobre toda a sua casa. Só que houve mais uma injustiça, pois a mulher de Potifar queria ter um relacionamento, porém ilícito, com José. José, não aceitando aquilo, ela levanta contra ele uma grande calúnia, e desta calúnia José vai parar em uma prisão. E naquela prisão José passa um bom tempo, mais ou menos 2 anos. Só que no decorrer desses 2 anos que estava nessa prisão, houve 2 pessoas que lá estavam que tiveram sonhos, e José interpretou o sonho dessas 2 pessoas. Uma delas foi executada, e José disse que ele seria executado. Foi a interpretação do sonho que ele teve. A outra dessas pessoas
estavam lá e tiveram sonhos, foi exaltado, voltou a servir a Faraó em seu palácio. E aí passou um bom tempo, e depois disso quem teve um sonho foi Faraó. E Faraó, depois que teve aquele sonho, ele mandou chamar os seus sábios que viviam no seu palácio, os seus magos que viviam no seu palácio, mas ninguém conseguiu dar a interpretação do sonho de Faraó. E aí uma pessoa disse para Faraó: olha, lá na prisão há um homem hebreu que ele interpreta sonhos, pois ele interpretou um sonho meu, e aconteceu do jeito que ele disse que iria acontecer. Então Faraó de pronto manda chamar a José. José vem, comparece diante de Faraó, e Faraó diz: tu interpreta sonhos? E aí José vai dizer: olha, o meu Deus, ele me dá entendimento para eu interpretar alguns sonhos. E aí Faraó, ele fala de seu sonho, e José, ele vai trazer a interpretação. E a interpretação do sonho de Faraó se resume nesses versículos que nós lemos. José disse para Faraó: olha, o teu sonho é tão somente algo que vai acontecer na terra do Egito. Virão 7 anos de muita fartura, mas muita fartura, fartura essa que nunca existiu na terra até hoje. Serão 7 anos de muita fartura, mas em seguida virão 7 anos de seca, seca terrível, mas uma seca que ainda ninguém viu na terra, uma seca muito grande, uma escassez muito forte. Essa é a interpretação do sonho, e nós já começamos a entrar na mensagem agora. É o primeiro ponto que eu quero aqui frisar dentro desse ensinamento. Nós devemos compreender, amados irmãos, que sempre existiu e sempre vai existir os tempos bons e os tempos maus. Sempre existiu e sempre vai existir os momentos de fartura e os momentos de escassez. Você sabe muito bem disso. Tem anos que o inverno é uma maravilha, enche os açudes, os reservatórios de água, o grão, o arroz, o feijão, a plantação, a vegetação, ela fica muito farta na terra, e isso é a fartura. Mas tem ano que é completamente o oposto. Tem ano que não tem inverno, tem ano que é uma escassez terrível, e aí o grão não nasce, a vegetação não nasce, e aí não há fartura, há escassez. Pois é, existe um momento de fartura e existe um momento de sequidão, existe um momento de fartura e existe um momento de crise. Isso sempre existiu e sempre vai existir, e nós não devemos esquecer dessa realidade. José estava dizendo justamente isso para Faraó: virão 7 anos de fartura, mas em seguida 7 anos de seca, seca terrível. Nós, o povo de Deus, às vezes não atentamos para essa realidade. Nós, o povo de Deus, às vezes esquecemos dessa realidade. Lá no livro de Eclesiastes nos fala a respeito do assunto. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um propósito determinado, há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ou seja, existe o tempo de se plantar, o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de nascer, o tempo de morrer. Existe o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de saltar, o tempo de prantear. É assim que está escrito: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Assim como também há o tempo da fartura e há o tempo da seca, o tempo da crise. Primeiro ponto é esse.
Vamos estar sempre conscientes disso, que você nunca vai estar continuamente na fartura. Haverá os momentos de fartura, mas haverá também os momentos de sequidão, de escassez. Amém, pessoal? E logo que José lhe fala a interpretação do sonho de Faraó, aí Deus envia pelo mesmo José algumas instruções para Faraó. Faraó dá a interpretação do sonho, e em seguida Deus usa a vida de Faraó, porque era propósito de Deus preservar a humanidade, o gênero humano na face da terra. Então Deus dá essas instruções para Faraó por intermédio de seu servo José. E qual que era a instrução? A primeira delas está aqui no versículo de número 35, e eu quero que você observe. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, e faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. O que José está falando, usado por Deus, está dizendo para Faraó: Faraó, você tem que imediatamente organizar a administração desta terra, deste reino. Você tem que encontrar pessoas que sejam capazes, pessoas que sejam sábias, para que administrem muito bem os 7 anos de fartura que estão por vir. Você tem que constituir governadores, delegar algumas funções. Então, se Deus está falando isso para Faraó por intermédio de José, é porque isso não existia até então. Não existia a organização naquela terra. Não existiam pessoas que estivessem em posições para governar de uma forma prudente naquela terra. Porque se existisse, Deus não estava mandando para Faraó constituir pessoas capazes para administrar prudentemente. Então, se Faraó ele não colocasse pessoas que tivessem capacidade de administrar os 7 anos de fartura, logo nos 7 anos de seca, todos iriam perecer. Amém, pessoal? E é isso que o Senhor quer que aprendamos também. O Senhor quer que venhamos viver os tempos de fartura, conscientes que os tempos de escassez também existem. Mas o que acontece hoje é que muita gente, eu não posso generalizar, mas muita gente, nos momentos bons, nos momentos de fartura, vivem como se fossem os últimos dias da sua vida. Muitas pessoas nos momentos bons, nos momentos de fartura, vivem como se os momentos de escassez não existissem, não viesse a surgir. E esse é o grande erro. Nós temos que ter um controle nos momentos da fartura. Nós temos que ter esta consciência: eu não vou viver desregradamente nos momentos de fartura, porque mais tarde essa fartura pode não existir.
Eu não vou viver de forma desregrada. A pessoa, ela entra numa empresa, estava desempregada, entrou na empresa e ela diz: agora sim, minha vida vai mudar, agora sim vou colocar as coisas em ordem, vou viver bem. Mas com um ano ou dois que está no emprego, ela se encontra nas mesmas condições de quando estava desempregada. O dinheiro não dá para nada, ela está endividada. É como se o emprego não tivesse surgido na sua vida. E o emprego veio, foi uma providência de Deus para ela ter uma melhoria de vida. Só que ela não soube administrar. Ela está vivendo na época do emprego, ela está vivendo com o seu salário, da mesma forma quando não tinha o emprego, quando não tinha o salário. Mas por quê? Por falta de administração. E aí ela é abençoada, ela recebe uma promoção, e o seu salário, que era R$1.000, passou a ser R$2.000, o seu salário dobrou, multiplicou. Então, ela deve estar consciente: opa, veio uma grande bênção para mim, mas eu vou ter prudência, eu vou saber administrar, porque essa bênção pode não ser para sempre. Quem sabe daqui uns dias eu sou demitido desse trabalho, então eu vou saber aqui administrar. Quem sabe daqui uns dias vem uma crise para o país, e aí a empresa, ela vai atrasar meu salário, ou até mesmo me demitir, e até que eu arranje outro emprego. Não, eu vou saber administrar. Se eu estava vivendo com R$1.000, então agora eu vou continuar vivendo como se eu estivesse ganhando R$1.000, e vou fazer alguma coisa de forma sábia com o aumento que recebi. Amém, pessoal? Isso é saber administrar. Isso é viver a realidade. Isso é ter prudência, sabedoria para administrar o que ganha, o que vem. Como eu falei pregando pela manhã hoje, são muitas as pessoas que não têm essa prudência. E aí diz: Deus mandou uma providência, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Deus mandou uma providência. Só que Deus de vez em quando está mandando a providência, mas se resume em nada, porque veio a providência, mas não teve a sabedoria para administrar, e aí se resume em nada. Sabe o que mais diz José, usado por Deus? Fala para Faraó no versículo 35: e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém, pessoal? Olha, Faraó, eu estou falando só o que Deus está mandando. Deus mandou te dizer a interpretação, e Deus está me mandando te dizer: arranja pessoas sábias para administrar os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de seca exista mantimento na terra. Olha, Faraó, tem mais. Deus ainda manda te dizer outra coisa. Ele diz que tu guarde, armazene. Faraó, Deus está dizendo que tu tem que fazer pavimentos, para que guarde o trigo, a plantação, e até cisternas, para que guarde água. Faraó tem que ter essa prudência de economizar.
Vocês não poderão viver nos anos de fartura como se em seguida não viesse a seca. Mas tem que viver nos anos de fartura conscientes que depois virão os 7 anos de seca. Ou seja, se vocês na época da fartura começar a desperdiçar o mantimento porque tem muito, então na época da seca todos irão perecer. Então vamos fazer assim, Faraó: a pessoa a quem tu levantar, tu dá instruções para que venham liberar o alimento para as famílias da terra, mas liberar de uma forma muito prudente. Se há uma casa que tem 10 pessoas, libera só o que as 10 pessoas vai consumir por uma semana. Em seguida, acabando, libera mais uma parte para consumir em mais uma semana. Mas pelo fato de ter fartura, não libera de montão, porque vai haver desperdício, e esse desperdício vai fazer falta na época da seca. Amém? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Às vezes, quando falamos de economia, logo soa aquela palavra miséria, ou mulher miserável, misericórdia, ou homem miserável, misericórdia. Ele dá tchau com a mão fechada, para não soltar nada. Se ele colocar uma sorrisal na mão, ele mergulha e dá um nado por baixo d'água, e quando sair a sorrisal ainda está intacta. É muito miserável, mas não é. Mas não é, irmãos. É prudência. Evidentemente que você não vai se privar de uma vida confortável. A questão é que você não vai desperdiçar, porque é um mal. Eu não vou dizer apenas dos crentes, mas do brasileiro. Quem concorda comigo, diga amém. Quanto mais tem, mais desperdiça. Quanto mais recebe, mais ele gasta. É o que eu falei hoje pela manhã. Eu tinha um amigo que ele ganhou o último prêmio do Poupa Ganha naquela época, há muitos anos atrás. Quem lembra? Quem lembra daquele negócio, Poupa Ganha? Ele ganhou o último prêmio, eu me lembro. Ele falou, nós éramos amigos, morávamos no mesmo bairro. Ele ganhou sozinho uma carreta e 120 mil reais naquele tempo. Era muita coisa. Não passou 8 meses e ele estava trabalhando de ajudante de pedreiro. Ele não ficou sequer com uma casa para ele. Ele voltou a morar de aluguel. Mas tudo por quê? Porque ele não soube administrar. E eu acompanhei de perto, eu via o desperdício. Tinha 3 carros, isso era desnecessário. Tinha uma casa de praia numa praia, outra casa noutra praia, isso era desnecessário. Ele simplesmente não fez algo que pudesse lhe render alguns lucros. Ele só brincava, passeava. Ele simplesmente desperdiçou. Não durou 8 meses. Aquilo que era para ele ter feito um capital para viver o resto da vida, não durou 8 meses. Por quê? Porque não soube economizar, viu que tinha muito e foi desperdiçando. Mas isso acontece com muitos. Há pouco tempo eu estava vendo uma entrevista com pessoas que já foram milionárias e hoje vivem pedindo emprego nas ruas. Mas por quê? Porque não souberam administrar, desperdiçaram, jogaram fora. Irmãos, nós temos que compreender, o nosso Deus
Deus, Ele abençoa, porque Ele quer ver o seu povo vivendo bem, comendo do melhor da terra. O nosso Deus abençoa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Agora, nós, o seu povo, temos que aprender a administrar de forma correta. Não, você não vai ser uma pessoa miserável, deixando de comer para guardar. Não, não é nada disso. Mas você vai ser uma pessoa controlada. Você não vai encher o seu guarda-roupa com sandálias. Se você já tem 3 pares que você usa, você só vai comprar o 4º par. Se você realmente for usar, você não vai comprar para ficar guardado. Você já tem um carro ou 2 que você usa, você não vai comprar um 3º para ficar guardado, porque isso vai desvalorizar e você vai perder o seu dinheiro. Você não vai gastar o teu dinheiro com aquilo que é desnecessário. Se você tiver um entendimento aberto, você vai estar economizando, porque haverá os tempos de escassez, haverá os tempos de crise. Ninguém sabe quando será o tempo de crise, quando será o tempo de escassez, mas de uma coisa temos a certeza: haverá o tempo de crise, o tempo de escassez. Então vamos economizar, não vamos desperdiçar, vamos reconhecer que Deus está nos abençoando, e as bênçãos de Deus não podem ser desperdiçadas, irmãos. Glória a Deus. Amém, pessoal? Eu falei aqui no domingo daquela viúva cujo seu marido morreu e deixou dívidas. Ele era homem de Deus, faleceu, deixou algumas dívidas. Os credores, que eram ímpios, vieram até a casa desta viúva para levar os 2 filhos que ela tinha, no valor da dívida, para serem escravos. Ela se desesperou. Ela chegou para o profeta: profeta, pelo amor de Deus, me ajude. Meu esposo morreu, só tenho meus 2 filhos. Se levarem os meus filhos, e aí? O que vai ser a minha vida? O profeta pensou: o que eu posso fazer por ti? Aí pensou e disse: olha, faz assim, pega algumas vasilhas emprestadas na tua vizinhança. E ela pegou o que pôde pegar, depois fechou a porta, e aí o azeite começou a jorrar. Sabe, era tanto azeite, o azeite era como se fosse ouro, era algo muito precioso, muito caro. Então, enchendo-se todas as vasilhas que haviam na casa daquela viúva, ela disse: profeta, acabou as vasilhas. Então, na hora que as vasilhas acabaram, também cessou o azeite. Porque imagina, não tem mais vasilha, e o azeite continua jorrando. Será desperdício. Deus não gosta de desperdício. Amém, pessoal? Ela disse: as vasilhas acabaram. Na hora, o azeite cessou. Se ainda tivesse a vasilha para armazenar o azeite, Deus teria derramado o azeite. Mas como já tinham acabado as vasilhas, Deus vai derramar o azeite? Para quê? Será desperdício de azeite. O azeite cessou. Aí o profeta chega para ela e diz o quê? Agora tu vende o azeite, paga a tua dívida. Olha a ordem, olha as prioridades. Você não vai comprar nada, imobiliar a tua casa, fazer viagem, tendo dívidas para pagar. Você vende o azeite, paga as dívidas e depois viva do resto com os seus filhos. Amém, pessoal? Olha, a providência eu já trouxe para a tua casa. Agora depende de você saber ou não administrar. Você vai vender e pagar as dívidas e viver do resto. A providência que eu trago para a tua casa é o suficiente para você viver. Agora, se você desperdiçar, eu não tenho culpa. Se você desperdiçar, não souber administrar, aí é problema seu. Amém, pessoal? Deus quer que nós, o seu povo, compreendamos isso. Deus quer que nós, o seu povo,
Passemos a observar esses ensinamentos que há na Bíblia Sagrada. Porque na Bíblia Sagrada não encontramos ensinamentos apenas de poder, de unção, de fogo, mas inclusive ensinamentos que diz respeito à nossa vida financeira. E tu sabe o que Jesus fala? Eu quero que você venha comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Isso é lindo, isso é interessante. Evangelho segundo São João, capítulo 6, na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães. Veja, acompanhe na sua Bíblia, João capítulo 6, enquanto você encontra aí, eu peço para o obreiro ligar aqui essa central de ar, para ficar mais um pouco frio aqui em cima. Capítulo 6 do Evangelho de João, o versículo 11 diz assim, ó: e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Estão todos saciados, estão fartos. Sim, nós não aguentamos nem olhar mais para pão e para peixe. Estamos fartos, saciados. Então não deixem destruir, porque agora vocês estão fartos, daqui 2 dias vocês estarão com fome de novo. Agora vocês estão saciados, mas amanhã por estas horas vocês estarão famintos de novo. Se vocês desperdiçarem o que sobrou, então amanhã pode ser que vocês não tenham essa mesma sorte. Isso é lindo, isso é profundo. Versículo 12, é Jesus quem está falando, é Jesus quem está dizendo. Versículo 12: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, ou seja, que sobraram, para que nada se perca. Quer que economizemos. Diga, Jesus não gosta de desperdício. E tem muita gente desperdiçando as bênçãos que Deus traz. E tem muita gente desperdiçando as providências financeiras que Deus dá. Não, Jesus não quer que venhamos desperdiçar. Jesus quer que sejamos prudentes. Guarde o que sobrou, guarde os pedaços, guarde os cestos, encham os cestos e guardem para o dia seguinte. Não deixem desperdiçar nada. Não deixem desperdiçar nada. Versículo 13: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 12 cestos ia se destruir. 12 cestos seria desperdiçado se Jesus não dissesse: recolham o resto que sobrou, recolham o que sobejou, o que sobrou, para que nada se perca. E quantas vezes sentamos na mesa para almoçar, a mesa está farta e nós comemos um pouquinho e vai para o lixo mais do que o que foi consumido. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Vai para o lixo mais do que o que foi consumido. Quem já viu isso? Na hora você não percebe, na hora você não sente no seu bolso, mas junta hoje, amanhã, depois de amanhã e no final do mês
você consumiu uma quantia e a mesma quantia foi desperdiçada, foi para o lixo. Amém, pessoal? E aí, Deus, o que eu vou fazer agora? Deus, manda uma providência. Deus está mandando a providência, nós não estamos sabendo administrar. Deus está enviando a providência, agora nós não estamos tendo prudência para administrar. E o Senhor quer que sejamos inteligentes, o Senhor quer que sejamos sábios. Voltando lá para Gênesis, lá para onde nós estávamos, capítulo 41 de Gênesis. Que coisa linda é a Bíblia Sagrada, que coisa linda é a palavra de Deus, que nos ensina tudo que nós precisamos aprender. Aleluia. Gênesis capítulo 41, é porque eu não vou entrar aqui em detalhes, porque se nós fôssemos entrar em detalhes, irmão, muita gente seria confrontada, eu mesmo. Quantas vezes nós abrimos o guarda-roupa e vemos lá roupas que nós nunca usamos, então por que nós compramos? Ou então nós vemos roupas que usamos uma vez, mas está guardada e nós nem pensamos em usar, então por que nós compramos? Amém, pessoal? Amém, irmãos? Foi um desperdício, mas veja o que diz Faraó para José, veja o que fala Faraó, depois que José dá a interpretação do seu sonho, depois que José dá a ele as orientações que Deus trouxe, aí Faraó, ele usa de sabedoria, no versículo 38, capítulo 41 de Gênesis, versículo 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ou seja, José, tu és esse homem. Amém. José, tu és esse homem. Tu és este homem que vai administrar o meu reino durante esses 7 anos de fartura e durante os 7 anos de seca que virão. José, eu não vejo uma outra pessoa. Tu tem a inteligência do alto, tu é um servo do Deus vivo, então tu vai ser esse economista nessa terra, tu vai ser o governador, é tu quem vai governar, é tu que vai fazer esta grande obra. Amém? Você vai ser o José da tua casa. Aponte para quem está ao teu lado e diga: Deus quer que tu seja o José da tua casa. A tua casa precisa de um José. Na tua casa precisa de um José, um servo de Deus, uma pessoa que tem sabedoria para administrar. Amém, pessoal? Amém, irmãos? Na tua casa tu serás o José. José, ele começou a fazer pavimentos, vinha
a fartura, o primeiro ano, o segundo ano, e era muita fartura. E era muito trigo, e era muita plantação, e era muita fruta, e era muita fartura. José começou a fazer mais celeiros, sabe, era muita fartura, e vinham famílias de outras nações para buscar mantimento, para comprar na terra do Egito, como os próprios irmãos de José vieram comprar na terra do Egito, porque sabiam que só na terra do Egito estava tendo fartura em plenos 7 anos de seca. Enquanto estava nos 7 anos de fartura, em toda a terra tinha fartura. Mas quando acabou os 7 anos de fartura e começou os 7 anos de seca, só tinha mantimento no Egito. Nas outras nações não tinha mais mantimento, e as pessoas vinham das outras nações comprar no Egito. Por quê? Porque no Egito tinha uma pessoa que administrava, chamado José. Amém? Chamado José. Vinha gente comprar sacas e mais sacas de trigo, e aí José falava: me diga uma coisa, quantas pessoas tem a tua família? Tem 20, então eu vou te vender o proporcional para o consumo de um mês, depois vocês voltem e comprem mais, porque eu não quero dinheiro, eu quero preservar o gênero humano nessa terra. Não estou interessado em vender acima do valor justo, não estou interessado em acumular tesouros devido à situação. Não, o que eu quero, o propósito de Deus para a minha vida é organizar, é ter prudência para que a humanidade não pereça em 7 anos de seca que está vindo. Amém, pessoal? E assim aconteceu. José, ele fez isso direitinho. Terminou os 7 anos de seca e ninguém morreu de fome, e ninguém passou fome. Terminou os 7 anos de seca e todos tinham alimento na sua mesa, porque tinha uma pessoa administrando prudentemente naquela terra. Amém? E essa pessoa é você. Você vai administrar prudentemente na tua casa. Virão para a tua casa 7 anos de fartura. Virá para a tua casa a providência de Deus. Isso, creia, escreve o que eu estou te dizendo. Deus vai trazer providência para você. Deus vai trazer providência para a tua casa. Deus vai trazer bênção para as tuas mãos. E Deus quer que desta bênção que Ele vai trazer para as tuas mãos, você venha saber administrar, para que dela você venha viver fartamente, inclusive nos anos difíceis. Amém, pessoal? Diga: Senhor, eu creio nisso. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.